nossa série de estudo bíblico. Hoje, já encerrado a primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ler e estudar a primeira carta do apóstolo São João, primeira carta e o capítulo 1. Hoje nós vamos ver o capítulo 1. Antes de ler o texto bíblico, vamos fazer uma oração, invocar o nome do nosso Deus? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra. Que o Senhor nos ilumine, nos abençoe para que nós possamos entender o que o Senhor tem a dizer para nós através da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ver então o que diz os versículos 1 a 4 de 1 João, da primeira carta de João, que diz assim: o que era desde o princípio, que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, e escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. João está se colocando como testemunha ocular e presencial da vinda de Jesus Cristo. Havia muitas seitas na época de João. As pessoas começaram a aceitar Jesus Cristo, mas começaram a dar suas próprias ideias sobre Jesus Cristo. Não estavam ouvindo o que os apóstolos diziam, que andaram com Jesus, né? Eles estavam criando suas próprias ideias. E uma dessas ideias diziam que Jesus não tinha vindo em carne, que Jesus tinha vindo só em espírito. Porque para eles a carne é uma coisa imunda, uma coisa ruim, não uma coisa boa. A criação o material é coisa ruim e o espiritual é coisa boa. Então, como Jesus é uma coisa boa, ele não pode ter vindo em carne, ele veio em espírito. Isso é o que pensava uma dessas seitas que João está respondendo aqui. Então, João nega essa doutrina falsa e diz que viu Jesus com seus próprios olhos, que tocou em Jesus, que ele veio sim em carne, e ainda assim ele é o verbo da vida. A palavra que é traduzida por verbo é logos. Logos seria a razão de tudo. Tudo converge no logos. E Jesus é o logos, tudo converge. Ou seja, Jesus é Deus, mas ele também se fez homem. Então Jesus, ele não é de uma natureza só, ele é de duas naturezas. Nós não podemos separar as duas naturezas como muitos fazem. Muitos dizem que o corpo de Jesus está preso lá no céu e o Espírito de Jesus é onipresente, está em todos os lugares. E não é isso que a Bíblia ensina, né? Nós não podemos separar as duas naturezas como se Jesus fosse as duas pessoas. Por isso que muita gente nega a presença corpórea de Jesus na Santa Ceia, porque diz que ele não pode estar lá no céu em corpo e em outros lugares no mesmo corpo. Mas até Paulo, quando teve encontro com Jesus, Jesus mostrou para ele, se mostrou para ele. Então Jesus pode estar em mais de um lugar em corpo, e ele está na Santa Ceia. Então nós não podemos colocar Jesus como se fosse duas pessoas diferentes, como muita gente faz, né? Mas é uma pessoa só. Jesus é uma pessoa só em duas naturezas, em espírito, é 100% Deus e 100% homem. E ele, como 100% Deus e homem, ele está em todos os lugares, e está na Santa Ceia quando nós comemos o corpo e bebemos o sangue de Jesus Cristo. Então temos que tomar cuidado com essas especulações sobre Jesus Cristo que muitos fazem por aí. Nós temos que ir na Bíblia, e João mostra que Jesus veio sim em carne, ele não veio em espírito, e ele não só veio como ressuscitou em carne. Ao chamar Jesus de verbo da vida, João reconhece a divindade de Jesus, que ele vai afirmar mais claramente mais para frente quando a gente estudar isso também. Jesus não é apenas homem, ele é 100% Deus também. O problema de Deus conosco, Deus tem um problema conosco em relação ao nosso pecado. Nós somos pecadores e isso é um problema para nós e para Deus, o nosso relacionamento com Deus. Isso só pode ser resolvido pelo próprio Deus, não pelo ser humano. Por isso que Deus Filho veio à Terra para resolver o nosso problema. Como homem, mostrando o relacionamento de Deus com o homem, e como Deus também. Então ele resolveu o nosso problema do pecado como Deus e como homem.
João mostra que Jesus já existia antes de vir à terra. Ele valoriza a divindade de Jesus. Jesus não é o Pai. Jesus e o Pai não são a mesma pessoa. São duas pessoas diferentes. E tem o Espírito Santo também, que é uma terceira pessoa. Mas Jesus está junto do Pai desde a eternidade. Ele é a palavra, o Logos, pelo qual Deus criou todo o universo. João fala sobre a comunhão com o Pai e o Filho, citando de forma indireta a Trindade. Mais uma vez ele está defendendo a doutrina cristã contra as seitas que queriam se apoderar do cristianismo. E cada seita tinha seu próprio cristianismo do seu próprio jeito, seu próprio cristianismo particular. Hoje também tem muitas seitas e grupos cristãos que têm um entendimento errado sobre a Trindade. Como eu falei, tem a questão de separar Jesus como se fossem duas pessoas, uma está no céu e outra pessoa está na terra, onipresente, que é errado e muitos acreditam nisso. Isso é um pensamento majoritário, inclusive no meio evangélico, infelizmente. E outros dizem, por exemplo, que Jesus não é Deus, que ele é menor que Deus, ou trata o Espírito Santo como se fosse uma força ativa, uma força de Deus que faz as pessoas falarem línguas, cair no chão, essas coisas, sendo que ele é uma pessoa. Então nós temos que respeitar a Trindade e nós temos que nos deixar levar por essa doutrina da Trindade, estudar a doutrina da Trindade para não cair em falsos ensinos. Vamos ler agora os versículos 5 e 6, e diz assim: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João está testemunhando a mensagem que ele ouviu de Jesus. Ele afirma que Deus é luz e que não há trevas em Deus. Isso pode ser referência a uma seita da época, os gnósticos, que eles acreditavam que tinham um conhecimento especial, mais elevado que as demais pessoas, como se Deus escondesse certos conhecimentos das pessoas e só desse esse conhecimento aos eleitos, às pessoas selecionadas, não para todos. A Bíblia seria só uma iniciação no conhecimento de Deus, mas existiria muito mais conhecimento além da Bíblia que só alguns teriam a capacidade de obter. Isso é heresia. Deus diz em Isaías 45, versículo 19: não falei em segredo, nem em lugar escuro algum da terra. Ou seja, não há conhecimento mais elevado além das Escrituras. O que quisermos conhecer sobre Deus, encontramos nas Escrituras. Então a gente vê seitas hoje como a maçonaria, que as pessoas acreditam que tem um conhecimento mais elevado que as outras, que guardam segredos e tudo mais. Isso é a mesma ideia que a seita dos gnósticos tinha, que João está respondendo. João está mostrando que não, que Deus não habita nas trevas, que não existe trevas em Deus. Tudo que ele quis revelar, ele revelou nas Escrituras. Então nós podemos conhecer de Deus, nós podemos estudar as Escrituras. Há temas que são complicados, mas eles não são ocultos, eles são complicados. Nós temos que ter mais diligência para resolver, mais esforço, mais empenho para resolver certos temas, mas eles não são ocultos. Qualquer um pode, através das Escrituras, abordar qualquer tema sobre Deus, está nas Escrituras. E aquilo que ele não revelou, a gente não sabe. A gente não sabe, pronto, acabou. É Deus que sabe. Não tem um grupo de iniciados que sabe e o resto não sabe. Isso é gnosticismo, e o gnosticismo não é bíblico. João está respondendo essa ideia do gnosticismo. Por isso João diz que estamos em comunhão com Cristo. Não estamos nas trevas, mas pomos em prática o que conhecemos, lei e evangelho. Se nós não vivemos o que cremos, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Esses dias eu estava estranhando o comportamento de um pastor de uma outra linha, não é luterano, uma linha reformada, que ele é muito agressivo. Ele xinga as pessoas, ele trata mal as pessoas, ele denigre as pessoas, ele calunia as pessoas, vive compartilhando notícias falsas no seu perfil. E eu estranhei como que alguém que se diz cristão tem uma postura dessa. Então um amigo dele veio me dizer que ele, na igreja dele, com os amigos dele, ele é uma pessoa maravilhosa, gentil, generoso, e na internet ele é agressivo. Aí eu falei, como é que pode então uma pessoa ser duas caras? Isso é hipocrisia. A pessoa na internet é muito agressiva
xinga, maltrata os outros e na vida real é uma pessoa branda, uma pessoa mansa. Isso é hipocrisia, isso também é parte do gnosticismo, como se a pessoa na vida real tivesse um tipo de conhecimento e na internet tivesse outro tipo de conhecimento. Então, andar em trevas é ser hipócrita. Nós não podemos ser hipócritas, nós temos que viver o que pregamos. O que nós pregamos é lei, que mostra que nós somos pecadores, então nós estamos sempre mostrando que somos pecadores e pedindo perdão, e evangelho, que mostra a nova vida em Jesus Cristo, a nova mentalidade da graça de Deus, ok? Vamos ler o versículo 7, o que diz o versículo 7? Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andar na luz é ter certeza da graça de Deus sobre nós, é buscar entender lei e evangelho na Bíblia, é ter certeza que Cristo morreu por nós e por seu trabalho de morte na cruz é que nós somos salvos. Se andamos na luz, então queremos andar junto com outras pessoas que estão na luz. Mesmo que nós e as outras pessoas sejamos pecadores, que a gente se machuque, que a gente tenha problemas por andar na luz, por se congregar como igreja. Por isso que ficar sem congregar, muita gente aí tem a turma dos desigrejados, que acreditam que não precisam ir para a igreja. Eu sou a igreja. Na verdade, nós somos a igreja, em conjunto, não é individualmente. Então, os desigrejados, eles estão perdendo a bênção de Deus por causa de egoísmo, acreditando que vão se machucar e não querem andar com outras pessoas. Nós não devemos nos afastar da comunhão dos irmãos, senão nós nos afastamos da luz e do perdão de pecados. Vamos ler os versículos 8 a 10, o que dizem? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos dele um mentiroso, e sua palavra não está em nós. Como já foi dito, muitos acreditam que estão num nível mais elevado da vida cristã. Eles não consideram os seus próprios pecados como muito graves e não se consideram dignos de uma autoavaliação mais ferrenha, assim, que mostra que eles são pecadores. Eles estão seguros de si mesmos com suas obras. Isso é se afastar de Deus e tornar Deus um mentiroso, porque Ele diz em sua palavra que todos pecaram. Deus só habita em pecadores, então temos que evitar ideias como perfeição cristã, puritanismo e outras ideias que acreditam que o homem é puro por suas próprias obras, quando nós somos impuros e precisamos sempre viver pela graça de Deus. Nós somos impuros, nós somos pecadores, então não adianta a gente querer se dar uma de puritano, de perfeitos e tudo mais. Nós somos impuros, nós precisamos da graça de Deus, nós somos purificados pela graça de Deus, pelo amor de Deus, não pelas nossas obras. Então, nossas obras são um reflexo da nossa fé, nós vivemos de acordo com a nossa fé, por isso nós nos esforçamos pela solidariedade, pela bondade, pela generosidade, pela misericórdia, pela compaixão, nós nos esforçamos por esses valores, mas nós caímos, nós somos falhos e pecadores, então nós temos que tomar muito cuidado para não confiar nas nossas obras para sermos considerados cristãos de verdade, mas nós somos considerados cristãos de verdade pela fé em Jesus Cristo. Viver pela graça de Deus é viver em arrependimento e confissão de pecados. Devemos levar a sério essa parte do culto onde confessamos os nossos pecados e recebemos a absolvição do pastor ou do pregador do dia, pois nós somos pecadores que necessitam da absolvição de Deus em nós. Nós precisamos da absolvição, nós precisamos ouvir que os nossos pecados são perdoados. Por isso a confissão é tão importante. Nós confessamos o nosso pecado a Deus e Deus nos dá o seu perdão através da mensagem do pastor, do confessor, de quem você estiver confessando, seja no culto ou individualmente, que vai te dar o perdão dos pecados e você vai ter uma nova chance de recomeçar através do perdão que Deus te dá. Amém? Que Deus abençoe vocês. Vamos orar então e agradecer por esse momento. Senhor Jesus, amado Pai, te agradecemos, Santa Trindade, por
por o Senhor estar conosco. Te agradecemos por o Senhor perdoar os nossos pecados. Pedimos que o Senhor nos abençoe e continue nos perdoando para que nós possamos sempre recomeçar e tentar de novo. Em nome de Jesus Cristo, que te peço e te agradeço. Amém. É isso aí, gente. Semana que vem, capítulo 2 de 1 João. E assista depois a série de 1 Coríntios. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém.